A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Daniel, capítulo 4. O título deste capítulo 4 de Daniel é A Loucura de Nabucodonosor, mas eu poderia dizer que é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano e ele continua no controle. Mesmo que a gente ache em algum determinado momento que as coisas saíram do controle, não saíram. Deus está no controle de todas as coisas. Creia que já deu tudo certo. Creia que as coisas vão acontecer na sua vida. Você precisa acreditar, você precisa confiar e entender que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você só precisa acreditar. Eu entendo, quando eu terminei de ler tudo, algo me chamou muita atenção. Porque mesmo Nabucodonosor, ele tendo livre-arbítrio, mesmo mediante a ele escolher os seus próprios caminhos, porque se ele fosse escolher chegar ao ponto que ele chegou, ele jamais escolheria passar pelo que ele passou. Só que Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele usa de meios, ele tem o jeito dele de conduzir a pessoa. Então talvez você esteja aí se perguntando, mas eu não queria estar onde eu estou, eu não queria viver o que eu estou vivendo e tantas coisas permeiam a sua mente. Mas eu quero te dizer, o próprio Deus te conduziu até aí. Então glorifique ao Senhor que vai dar tudo certo. Amém? Diz, que a explicação aqui, que outro sonho perturbador fez com que Nabucodonosor chamasse seus astrólogos e mágicos, que mais uma vez mostraram-se incapazes de lhe dizer o significado do sonho. Então, Daniel foi chamado para explicar a visão. Apesar de ter visto com seus próprios olhos o poder de Deus, ao livrar os 3 jovens judeus na fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor ainda não reconhecia pessoalmente os limites de seu próprio poder e de sua inteligência. Depois de ter sido avisado de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o que dá a quem quer, e o dá a quem quer, porque no versículo 17 ele diz: essa sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O Senhor, ele é quem tem o domínio de todas as coisas. Se ele quiser mudar essa geografia, essa situação da qual você está vivendo hoje e agora, ele vai mudar. Só que, verdadeiramente, o Senhor conhece lá na frente, ele sabe que se ele mudar tudo hoje, você não vai ter sabedoria para viver o seu milagre. Nós precisamos amadurecer para viver o nosso milagre. Talvez, se Deus entregar o que eu tanto desejo hoje para mim, eu não vou saber conduzir. Eu não vou ter sabedoria o suficiente para administrar o meu milagre. E o Senhor quer nos capacitar para que nós não só venhamos poder viver o nosso milagre, mas venhamos administrá-lo, para que seja uma coisa boa e realmente positiva. Amém? O rei, então, ele sofreu a dolorosa humilhação da insanidade antes de finalmente reconhecer a soberania do Deus de Israel sobre as questões humanas. Deus, ele age de uma maneira da qual, às vezes, nós ficamos irritados, nós não compreendemos, mas fica comigo. Calma, espera, fica comigo até o final deste vídeo, que eu tenho a plena certeza de que o Senhor falará ao teu coração. Entenda, Deus, ele está querendo te dizer para você confiar nele, para você entender que ele é soberano sobre a sua vida e que nada é pela tua força e que tudo é por ele e para ele, é ele que vai transformar. Quando nós queremos entender da seguinte maneira, eu fiz, eu conquistei, eu estou fazendo, aí é um grande problema, porque você não faz nada sem Deus, você não é nada sem Deus, entenda isso.
Coloque as suas energias, concentre as suas energias em confiar em Deus, em meditar nas Escrituras, em buscar algo de Deus. Porque sem isso daqui, nós não somos nada. Se eu ficar uma semana sem ler a Bíblia, sem orar, misericórdia, eu viro um bicho. Eu falo por mim, eu viro um bicho. Nós precisamos nos policiar e buscar a essência de Cristo, para que nós possamos ser pessoas melhores. Amém? Diz aqui, no versículo 27, portanto, o rei aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel deu um conselho para ele aqui. Deu um conselho muito importante para ele reconhecer a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Reconheça isso. Reconheça que, por mais que você esteja chateado, que você esteja às vezes massacrado diante de tantas lutas, de tantas situações, isso é normal. Mas reconheça, eu creio que Deus está no controle, que vai dar tudo certo, porque às vezes nós nos enfraquecemos mesmo, isso é normal. O que nós não podemos fazer é deixar com que esse sentimento todo ruim tome conta da gente e nos paralise. Você não pode ficar cabisbaixo, se sentindo, sabe, menos. Não, você, com Cristo Jesus, você é mais. Diz aqui que a graça de Deus estende-se a todos, de acordo com a sua intervenção na vida desse rei pagão. Daniel suplica ao rei. Daniel suplicou ao rei que ele mudasse sua forma de agir, esperando que as consequências retratadas na visão pudessem ser evitadas. Aparentemente, Nabucodonosor ignorou o apelo de Daniel. Ele ignorou. E sabe o que aconteceu? Em vez de se humilhar diante do Altíssimo, Nabucodonosor exibiu notável arrogância. Enquanto percorria seu palácio e seus domínios, ele se gabou de seu poder, de sua majestade. Naquele momento, o juízo de Deus se cumpriu por meio da perda de sanidade do rei, e por 7 tempos ele viveu como um animal do campo e foi expulso de entre os homens. O número 7 frequentemente significa perfeição, no sentido da completude do tempo de insanidade. Também pode indicar 7 anos. Ele teve que ficar 7 anos que nem um bicho, insano, para que Deus pudesse fazer com que ele entendesse a soberania de Deus. O que será que vai ter que acontecer na sua vida ainda para você entender a soberania de Deus? Para você entender que você precisa ter uma vida com Deus? É esse o ponto-chave dessa palavra, desse capítulo. Entenda que Deus é soberano sobre a sua vida, que as coisas vão acontecer a partir do momento que você reconhecer a soberania de Deus, que você servir ao Senhor com obediência, com integridade, que você tiver uma vida com Deus. Eu não estou falando, querido, eu não quero divulgar nunca, nos meus devocionais eu divulgo placa de igreja, nem nada disso. Eu entendo que nós temos que ter uma vida com Deus e uma vida entre irmãos também. Você não pode só ficar lendo a Bíblia na sua casa e buscando a Deus na sua casa. Nós precisamos estar na igreja também. Eu confesso que muitas das vezes eu vejo tantas coisas que todo mundo vê, que às vezes entristece o nosso coração e a gente não quer estar ali no meio. Só que nós precisamos estar entre irmãos, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos nos envolver com as pessoas, nós precisamos ter amor pelas vidas, querer salvar as pessoas, querer mostrar Deus para as pessoas. Tem muitas pessoas sedentas de Cristo, tem muitas pessoas que dariam tudo para trocar de lugar com você, comigo, para estar no nosso lugar. Talvez, se eu falar aqui tudo que me desagrada, tudo que é ruim para mim, você vai falar assim, que isso, irmã? Isso é fichinha para mim, então vem pro meu lugar e passa pelo que eu tô passando. Entende? Porque verdadeiramente nós temos muito mais motivos para agradecer ao Senhor, para glorificar a Deus, do que para reclamar. E muitas das vezes nós deixamos o nosso problema ficar maior do que o nosso Deus, então não permita isso. Não permita, Deus é soberano e Ele quer, através desse capítulo 4, que nós venhamos entender de uma vez por todas que a soberania de Deus é algo incontestável, inquestionável, e Ele está no controle de tudo. E
faça o que ele vai encontrar, um jeito de cumprir os propósitos dele na sua vida e na minha vida. Então oremos para que a nossa felicidade, os nossos sonhos venham se unir com os sonhos de Deus e nós venhamos viver uma vida plena. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te glorifico e te exalto por esta palavra. Deus, que capítulo forte, que coisa, Deus, aconteceu com Nabucodonosor. Pai, aquele homem viu, Deus, ali, os homens sendo salvos da fornalha. Ele presenciou coisas como nós. Às vezes nós presenciamos milagres, presenciamos coisas. Às vezes essa pessoa que está me ouvindo presenciou já tantos milagres, tantas bênçãos, mas não consegue reconhecer a tua soberania, Deus. Que esta pessoa venha viver o extraordinário da tua parte. Venha reconhecer que só o Senhor é Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela, e que o Senhor é maior do que qualquer problema. Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa possa viver o extraordinário da tua parte, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, que haja restituição de casamento, que os filhos venham, Senhor, se chegar na tua presença e que milagres aconteçam no nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa viver milagres e bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Shalom.